João capítulo 1, versículo 35 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra produza em nós o efeito para o qual ela está sendo pregada. Que em nenhum momento, Senhor, nós possamos duvidar, mas que nós possamos ser ouvintes, ó Deus, que creem na tua palavra e que praticam a tua palavra. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo ministre sobre nós, que o teu Espírito Santo ministre sobre os nossos familiares, que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: viram onde morava. Preste atenção. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês no Evangelho de João mesmo, no capítulo 15, versículo 16. Quando Jesus, ele lembra aquelas pessoas, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, de como foi feita a escolha. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que Jesus, Ele lembra todas aquelas pessoas que estavam com Ele, seguindo a Ele, de como tudo começou. Ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Então eu posso dizer especificamente para você que está aqui, ou para você que está acompanhando essa mensagem através das redes sociais: Jesus te escolheu. Você, irmão, é um escolhido de Deus. Você, irmã, é uma escolhida de Deus. Isso é uma obra que não pode ser feita por um ser humano. É o próprio Jesus que faz a escolha. É o próprio Jesus que toca, é o próprio Jesus que abençoa, é o próprio Jesus que dirige as pessoas. Talvez você está aqui e você ache que nós fizemos alguma programação. Não, nós não fizemos nenhuma programação. Quando vocês ouviram aqui a nossa irmã Cláudia falando: Senhor, não sei o que vai vir para nós essa noite. Nem eu, Senhor, eu penso da mesma forma. Nem eu sei o que vai vir para nós essa noite. Irmãos, é espantoso quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes o Senhor vai te colocar em lugares, e às vezes o Senhor vai trazer pessoas até você, mas não é que nós é que vamos fazer a obra, é o Espírito Santo através da nossa vida. É assim que a obra de Deus é feita. Então, como que a escolha de Deus é feita? Através de uma pregação. Você escuta a palavra, você está num culto como esse, ou em qualquer lugar desse mundo, e o Espírito Santo faz aquela palavra ter sentido para a sua vida. Às vezes você ouviu uma canção, e aquela canção fez sentido para você. Às vezes você recebeu um convite de um amigo, de alguém,
levou você a um culto, levou você a um lugar, a uma casa, um lugar onde a palavra estava sendo pregada, e naquele local a palavra começou a fazer sentido para você. Você começou a entender, você começou a compreender que o Senhor tem uma obra na sua vida, que Ele é o Todo-Poderoso e que você deve seguir a Ele. É uma obra de Deus em nós. Com a escolha de Deus, como eu acabei de explicar, o Senhor, Ele chama pessoas, e através dessas pessoas é que o Espírito Santo trabalha. E muitas vezes, nós, assim como nós vimos aqui no contexto, nós somos levados a Cristo por alguém. João Batista, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele era aquele precursor do Cristo que veio primeiro, e ele anunciava a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciava a vinda de Jesus. E quando Jesus veio a ele, Jesus aqui, dentro desse contexto, ele estava caminhando, passando perto deles, andando normalmente. E quando João viu Jesus, ele tinha seguidores, João. O que era um discípulo naquela época? Um discípulo naquela época era alguém que seguia um mestre. A nossa organização é diferente dessa época de Jesus. Quando nós queremos aprender alguma coisa no nosso tempo, nós nos matriculamos num curso. Nós nos matriculamos numa escola, numa faculdade, e ali nós temos mestres, professores que vão nos ensinar. Naquela época não havia uma escola montada. Naquela época havia pessoas que ensinavam, e aqueles que queriam aprender, se fosse, vamos misturar as duas histórias. É como se você fosse matriculado para ter um curso com o professor João Batista. É como se você fosse matriculado para fazer um curso com o professor Jesus. É como se você fosse matriculado para fazer um curso com Gamaliel, que era o contexto. Eu sou da escola de Nicodemos, eu sou matriculado para fazer um curso com Nicodemos. Com o advento das redes sociais, tem muitas pessoas oferecendo cursos. Agora mesmo, se você entrar aí na internet, você vai ver pessoas que são personalidades, que são pessoas formadas em determinadas áreas, e eles oferecem cursos. A pessoa vai lá, faz o pagamento do curso e recebe as aulas, e faz as provas e recebe o certificado no final. Naquela época, você que quisesse aprender com um desses mestres, você se tornaria discípulo. O discípulo naquela época era uma pessoa que ele tinha que ser o mais parecido possível com o seu mestre. Alguns historiadores falam que, por exemplo, o judeu poderia aparar a barba. Ele não poderia rapar a barba toda. Todo judeu, ele tinha barba comprida. Mas ele tinha a autorização de cortar a ponta da barba. Aqui mesmo no caso dos galileus, alguns historiadores dizem que era cortada a barba em V. Então eles cortavam a barba que parecia um V. Então sabia-se que era galileu pela barba. A mesma coisa o cabelo. Todos tinham cabelo comprido, aqueles que tinham cabelo, claro. No meu caso não teria nem comprido nem nada. Mas quem tinha cabelo, o cabelo também só poderia ser aparado às pontas. Então não havia possibilidade de cabelo curto como nós temos nos dias de hoje. Era a cultura daquela época. Então dentro dessa cultura, ou eles tinham alguma coisa na roupa que marcava que eles eram discípulos daquele mestre, ou alguma coisa no corte de cabelo, né? Não é nem um corte, mas na ponta do cabelo ou na ponta da barba. Mas você diferenciava. Tanto é que quando Pedro ele estava observando o interrogatório de Jesus na casa de Caifás, eles disseram: você é um deles, você se parece com eles, porque a aparência de Pedro era próxima da de Jesus, por ser discípulo de Jesus. Então, fisicamente, eles eram muito parecidos, e o que diferenciava era alguma coisa na roupa ou na barba, provavelmente. Então, quando você olhasse para um seguidor de determinado mestre,
você saberia, como nós vemos na Bíblia, a diferença dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Como é que eu sabia se era fariseu, se era saduceu ou se era escriba? Provavelmente algum diferencial na roupa, ou no corte de cabelo, ou também na forma de aparar a barba. Era assim que era naquele contexto. Então vamos entender. Um discípulo claramente trajado, vestido, se fosse hoje, seria uniformizado. Então, vamos dizer que vinha lá o uniforme do mestre, todo mundo uniformizado, todo mundo pertencendo, porque você sabe que nas escolas tem uniforme. Então, tinha ali aquele uniforme. Pensa nos dias de hoje. Então, vinha o pessoal de João Batista todo uniformizado. Aí João Batista apontou quando ele viu Jesus e ele disse assim, olha, claramente para eles: eis aqui o Cordeiro de Deus. João já tinha explicado para eles o significado de Jesus. Então, quando eles chegaram e viram Jesus, e João Batista falou: não, lá, está vendo o Cordeiro de Deus ali? Olha, é daquele que eu falei, é dele que eu falei. Qual é o nosso papel? Eu estou aqui para te dizer o seguinte: Jesus Cristo está no meio de nós. Ele falou assim, ó, onde estiverem duas ou mais pessoas, ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles, porque é em nome de Jesus que nós nos reunimos. Jesus falou claramente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu estou aqui te dizendo: o Cordeiro de Deus está aqui. Olhem para o Cordeiro de Deus. Jesus está no meio de nós. Os 2 discípulos ouviram dizer e seguiram a Jesus. Então assim, eles foram apresentados a Jesus e eles decidiram seguir a Jesus. A questão aqui é a seguinte, preste atenção: você acha que você foi apresentado a uma religião, ou você acha que você foi apresentado a Jesus? Você acha que você passou a fazer parte, ou mudou de uma religião, ou se tornou evangélico, ou você acha que você está realmente com Jesus Cristo na sua vida? Essa pergunta você só pode responder para você mesmo. Porque veja bem, só você tem essa resposta. Eu não tenho essa resposta para te dar. Uma coisa eu te garanto: se você teve um encontro com o Cordeiro de Deus, nunca mais você vai querer deixá-lo. Essa é a certeza que eu tenho. Então, não tem como, não tem jeito. Pode acontecer o que for, mas não tem jeito. Você encontrou com ele, é ele que você vai seguir. E o próprio João Batista não fazia questão de manter aqueles discípulos com ele. Ele deu liberdade para que eles seguissem ao Senhor Jesus, para que eles seguissem ao Senhor. Hoje, nós precisamos ter esta compreensão. Se nós realmente tivemos um encontro com o Cordeiro de Deus, se nós tivemos este encontro com o Senhor Jesus, porque é isso que vai diferenciar a nossa vida, é isso que vai diferenciar a nossa história. E veja, eles entenderam, olha o que aconteceu. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então Jesus está caminhando. Ele não parou a caminhada dele. Tudo isso aconteceu ao redor dele, mas ele continuou a sua caminhada. Preste atenção nisso. A caminhada continua. Jesus está andando, irmão. Se você não levantar e andar atrás dele, se você não levantar e orar, se você não levantar e ler a Bíblia, se você não levantar e glorificar, se você não levantar e adorar a Deus, se você não levantar e fazer, vai continuar seguindo. Jesus vai continuar indo. Então eles foram atrás de Jesus. Eles buscaram a Jesus, eles fizeram isso. E quando Jesus viu que eles vinham atrás dele, Jesus percebeu que eles estavam atrás dele. Agora a questão aqui é a seguinte, irmão: será que Jesus percebe que você está atrás dele? Será que Jesus percebe que você está ali? Olha, ó Senhor, eu estou aí, Jesus. Jesus, eu estou aqui na tua presença. E aqui vocês vejam que eles disseram: Rabi, que traduzido é mestre, onde moras? Onde que o Senhor mora? Porque a intenção deles era
permanecer com Jesus. A pergunta de onde moras quer dizer, eu quero continuar, eu quero ir com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Onde moras? E Jesus disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então eles encontraram Jesus, através da apresentação de João. Eles seguiram a Jesus, eles perguntaram para Jesus onde era a casa de Jesus, e eles foram para dentro da casa de Jesus. Eles foram ali passar o dia com Jesus, eles foram viver o que Jesus estava vivendo. Provavelmente eles fizeram uma refeição juntos, eles ouviram os ensinamentos de Jesus naquele dia. Então dentro daquela casa, eles passaram um dia na presença do Senhor, eles passaram um dia com Jesus. Veja que eles entendiam que seguir um mestre era ouvir aquele mestre, era fazer as atividades junto com aquele mestre, seja de limpeza, seja de fazer comida, seja de estar junto. Então eles tinham que passar todo o momento que eles pudessem com aquele mestre. Irmão, se você está seguindo a Jesus, você tem que passar todos os momentos que você puder na presença de Jesus. A presença de Jesus precisa ser uma prioridade para nós. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Então é isso que eles fizeram. Eles deram atenção, eles ficaram juntos, eles passaram o dia com Jesus na casa de Jesus. Irmãos, esta é a consciência do discípulo. O discípulo, ele passa o dia com o mestre. O discípulo, ele vai dormir com o mestre. O discípulo, ele acorda com o seu mestre, ele acorda junto com ele, ele tem um relacionamento com ele. A questão aqui é essa, é você e eu desenvolver um relacionamento com Jesus, porque aquele que mudou de religião, ele tem um dia certo. Ele tem um dia certo, porque a religião, ela tem uma liturgia, a religião, ela tem uma fórmula. O discipulado não. O discipulado, você vai ver aqui no contexto que Jesus cantava. Ele cantava, porque a Bíblia diz que eles cantaram um hino e depois saíram. Então Jesus cantava. Aqueles apóstolos também, com certeza, cantavam com Jesus. Jesus ensinava, Jesus falava, Jesus pregava, eles ouviam. Jesus expulsava demônios, eles aprenderam, expulsavam demônio também. Jesus curava os enfermos, eles também começaram a curar os enfermos com Jesus. Então toda essa obra que Jesus fazia era uma obra prática, era uma obra do dia a dia, era uma obra da vida. Então, irmão, preste atenção numa coisa: quando você está na presença de Jesus como discípulo de Cristo, você não está como se você estivesse no cinema assistindo um filme, você não está como se você estivesse no teatro assistindo um espetáculo. Jesus é aquele que anda com você, ele toma café da manhã com você, ele almoça com você, ele janta com você, e ele vai se deitar com você, e ele acorda com você, entendeu? É uma vida, é uma vida, é uma vida. O que é o culto para nós? É só, irmãos, a reunião dos santos, é a junção da igreja, a igreja junta em torno de Jesus. Mas isso aqui é uma parte do serviço, é uma parte do discipulado. Nós nos reunimos porque o Senhor nos manda nos reunir, mas nós trazemos a presença de Deus e levamos a presença de Deus, compreende? Nós estamos sempre com o Senhor. Então, o cristianismo é uma filosofia de vida. Cristianismo é uma forma de viver. Cristianismo é uma maneira de ser, é uma maneira de se comportar, é uma maneira de falar. E o convite de Jesus é: vinde e vede. Você tem que ver no dia a dia. Você tem que estar com Jesus. Jesus, ele falou: venham, vamos lá para a minha casa. Venham que eu vou ensinar vocês. Venham que eu vou mostrar para vocês. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este, André, achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou
a Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar. André, ele poderia falar assim: não, deixa que eu vou resolver o seu problema. Simão, vem cá. Ó, agora eu posso resolver. Não, ele levou Simão a Jesus. Entende? Você, como discípulo de Jesus, você leva as pessoas a Cristo. Eu quero te apresentar o Cristo. Eu quero te apresentar o Senhor Jesus. E Ele vai transformar a sua vida. É isso que nós fazemos. João fez, André fez. Todos nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa. Irmão, você não tem que ficar preocupado se a igreja é atrativa, se o nosso culto é programado para o visitante ou para a pessoa B. Você esquece o culto, esquece as canções que vão ser cantadas, esquece as apresentações, esquece quem vai pregar, esqueça tudo. Isso tudo, meu irmão, é um detalhe. Qual é o importante? Vamos lá, que lá você vai conhecer Jesus. Vem cá, que aqui você vai conhecer Jesus. Entende? A forma de Deus, irmão, trabalhar, às vezes a gente fala A e a pessoa entende B. Você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Você fala uma coisa para a pessoa entende outra. Isso é a coisa mais comum do mundo. A coisa mais comum do mundo. Às vezes isso acontece no dia a dia. Aí depois você fala: mas fulano, você falou, mas eu não entendi. Isso acontece, que às vezes a pessoa está prestando atenção em outra coisa e ela não prestou atenção no que você falou. E aqui, dentro deste contexto, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. E é Cristo que vai fazer a obra, da forma dele, dentro da igreja, ou na rua, ou na casa, ou em qualquer lugar. Preste atenção aqui. Quando ele ouviu isso, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ali Jesus já mudou o nome dele. Olha que coisa extraordinária. Só de chegar perto de Jesus, Jesus já transformou, já mudou o nome. Só de encostar perto de Jesus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. Todos aqueles discípulos estavam seguindo ele, tá? Eles não pararam não, passaram a noite com Jesus, no outro dia foram com Jesus, acompanhando ele. E achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Já é o outro já. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Olha o vem e vê aí. Venha que eu vou te mostrar. Venha e veja. Vem e vê. Porque nós, irmãos, não estamos carregando uma mensagem nossa, nós estamos carregando a mensagem que é Cristo, a mensagem que é o Senhor. Coloca isso na sua mente. Onde você for, você leva Jesus. Onde você for, você leva a palavra de Jesus, você leva o ensinamento de Jesus. E eu volto a te dizer, no dia que uma pessoa tiver um encontro com Jesus, nunca mais ela larga Jesus. Isso é certeza. Pastor, mas tem muita gente que largou. É porque não conheceu. Entende? É porque, como eu já expliquei para vocês, irmãos, existe um problema muito grande nos nossos dias, que é o problema do convencimento. Muitas pessoas se convencem. Eu já passei por esse processo de ver pessoas convencidas, que choravam, que queriam fazer tudo, que queriam trabalhar, mas de repente elas realmente tiveram um encontro com aquele momento, com aquela circunstância, com aquele evento, com aquele trabalho, com aquele culto, mas não foi um encontro com Jesus. Então, ao longo do tempo, aquilo se esfria, a pessoa se distancia, ela não quer abraçar, ela não quer seguir. Mas preste atenção numa coisa: nós nunca devemos deixar de anunciar Jesus, porque tem pessoas que não aceitaram. Nós vamos continuar anunciando, até aquela pessoa, um dia, ela pode também entender que ela está no lugar errado e voltar para a presença de Jesus. Pode acontecer. Então nós não podemos desistir de levar a mensagem.
Então veja, olha como a mensagem foi correndo. Olha como a mensagem foi alcançando as pessoas. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus fala para ele: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Como eu já falei para vocês, existem muitas explicações, mas uma das explicações por estar debaixo da figueira era o seguinte, que naquela época, muitas pessoas, nessa escola que eu falei para vocês do aprendizado, era comum as pessoas pegarem um banquinho e se sentarem debaixo de uma figueira, numa espécie de aulão, numa aula, num ensinamento. Então eles vinham com um banquinho, sentavam embaixo da figueira. Existem muitas outras explicações, mas vamos imaginar que seja essa ou que seja outra, porque não importa muito. O fato é que antes mesmo de o nome de Jesus chegar até Natanael, o Senhor Jesus já sabia onde ele estava. Então, irmãos, antes de você ter ouvido a primeira mensagem, o primeiro louvor, a primeira palavra, o Senhor Jesus já te conhecia. Ele já sabia quem você era. E esta é a obra de Deus, irmão. Você está na obra de Jesus. Você está na presença de Jesus. Você está na casa do Pai. Você está ao redor da mesa de Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando em nós. Então entenda que tudo isso aqui, olha, é obra dele. Todas essas chamadas, tudo que está acontecendo aqui é obra dele. A Bíblia diz assim: e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha a palavra do Senhor para ele. Você verá coisas maiores. O que você viu até agora, Natanael, foi só o começo, e todos os outros discípulos estavam ouvindo. Aqui nós estamos falando em cerca de 2 dias. No primeiro dia de manhã foi a primeira parte, depois eles passaram a noite com Jesus, e no outro dia já aconteceu tudo isso que eu falei aqui. Então em 2 dias o Senhor Jesus alcançou todos esses discípulos. Em 2 dias o Senhor manifestou a sua glória, o Senhor manifestou o seu poder no entorno daquelas pessoas, revelando o Senhor para elas. Imagine, irmãos, o que Jesus vai fazer até terça-feira. Vai passar segunda, ele vai continuar operando. Terça-feira ele vai continuar operando. Você está entendendo? O Senhor, através de nós, ele alcança aos outros. Ele alcança as outras pessoas. Tem algo em você que não tem na maior parte do mundo, que é a presença de Deus. É o Espírito de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós estamos entendendo que os primeiros discípulos, eles começaram a seguir a Jesus desta maneira. Primeiro João falou, depois os próprios discípulos foram falando. De quem? De Jesus. De quem? Do Senhor. Servir a Deus, estar fazendo parte do corpo de Cristo na terra, pertencer a uma igreja, pertencer à igreja de Jesus, estar em torno do Senhor, é algo totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É algo totalmente dirigido pelo Senhor. Então, se você der lugar para Deus, você não precisa da minha instrução ou da minha direção, mas você já tem a direção que você precisa, que é a direção do Espírito Santo. E qual é a direção? Quando você encontrar alguém, seja ele quem for, você vai perguntar assim: você já ouviu falar de Jesus? Normalmente as pessoas aqui no Brasil vão falar assim: é o Jesus da Bíblia? Você vai falar: é esse mesmo. Eu quero te dizer que ele está aqui, entre eu e você.
Ele te conhece, Ele é o Todo-Poderoso. Se você quiser saber mais a respeito dele, pode falar comigo. Eu acordei com ele hoje. Ele está caminhando aqui, está entre eu e você agora. Eu posso falar para você dele, porque eu vivo com ele todos os dias. Irmão, você entende o efeito desta presença de Deus? Você consegue compreender o efeito que é a pessoa estar na presença de Jesus? Você entende? Ele está, Jesus, Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando você o apresenta, irmão, é algo extraordinário, é algo poderoso. A presença de Deus, ela não passa, ela não acaba, ela não termina. Você, em todo momento, você pensa, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele não sai de perto, Ele não te deixa. Mas isso, meu irmão, é pessoal. O efeito só vai acontecer se isso for verdadeiro em você. Entende? Não é uma fala, não é uma organização, não é algo que nós fazemos, mas é algo real nas nossas vidas, é algo poderoso em nós hoje. Este Espírito Santo, ele nos guiará durante essa semana, para que pessoas conheçam Jesus através de nós, e para que estas pessoas façam como essas aqui, se rendam aos pés de Jesus. Irmão, a maior evangelização é esta, é você apresentar Jesus como vivo dentre os mortos. Aquela pessoa que ouviu você fazer isso, ela vai pensar assim, rapaz, esse homem, ele não é normal, eu não estou vendo ninguém, como é que ele diz que tem alguém aqui? Você está entendendo, irmão? Você só vai conseguir evangelizar desta forma, você só vai conseguir apresentar Jesus dessa forma, se Ele for real para você, se Ele for vivo para você. Nós, irmãos, eu já falei isso para vocês, nós não pregamos o livro, nós não pregamos aqui, olha, o que está escrito só, nós não só ouvimos não, nós, irmãos, temos aqui, olha, a pessoa, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Então você apresenta uma pessoa viva, e Ele vai mudar a vida das pessoas, Ele vai restaurar, Ele vai manifestar o seu poder, Ele vai fazer. Agora, qual é o meu papel? Que encontrei Ele, é levá-lo às pessoas. É levá-lo às pessoas. É isso que nós fazemos, meus irmãos. É isso que você pode fazer. Não se preocupe, não fica preocupado. Não tenta elaborar uma forma, não fica preocupado. Só apresenta Jesus como vivo dentre os mortos. E pode ter certeza, mas eu vou pregar o quê? Eu vou falar o quê? Não se preocupe. O Espírito Santo vai te usar e você vai falar, e você vai pregar, e a palavra vai sair da sua boca, e aquela pessoa, às vezes aquela pessoa vai ser transformada na hora, como nós vimos aqui no texto bíblico, e depois você vai ficar pensando, meu Deus, como é que aquela pessoa se transformou, virou outra pessoa? Eu não fiz nada. Isso, Ele fez tudo. Entendeu? Então nós somos este canal. Agora, quando a obra de Deus não acontece? Quando eu não apresento Jesus. Porque a obra só vai ser feita se eu apresentá-lo, se eu levá-lo, se eu ministrar sobre a vida das pessoas. Às vezes, irmão, uma pessoa para perto de você do nada, começa a falar com você, é um sinal. Você pergunta para ela, você já ouviu falar de Jesus? Se ela veio falar com você, você logo apresenta, na hora. Você já ouviu falar de Jesus? Irmãos, teve um varão, eu falei para ele, rapaz, você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, mas por que você está me perguntando isso? Você está vendo alguma coisa em mim? Você está achando que eu vou morrer? Pode ser alguma coisa comigo? Eu falei, rapaz, você está assustado. Mas você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, claro que eu já ouvi, mas agora o senhor está me assustando. Olha que interessante, essa eu nunca tinha passado, foi uma experiência nova para mim, entendeu? Aí assim, o que eu quero falar para vocês? As coisas, irmãos, acontecem ao nosso redor, porque você não sabe o que aquela pessoa está passando, mas quando você leva Jesus àquela pessoa, o Senhor Jesus, Ele já começa a trabalhar. Vocês viram aqui no texto como é que é? Ele já começa a agir, assim como Ele age na minha vida, Ele age na sua vida, Ele vai agir na vida das outras pessoas, Ele vai manifestar na vida das outras pessoas. Esta é uma obra que é nossa,
que somos discípulos de Cristo, e nós não podemos abrir mão desta evangelização, desta pregação viva, desta pregação poderosa que nós fazemos todos os dias com a nossa vida. Irmãos, em nenhum momento, não precisa se preocupar, só apresenta Jesus, que o mais Ele fará, a obra Ele fará na vida das pessoas. Então, é assim que nós fomos evangelizados e assim que nós vamos continuar evangelizando. Alguns vão querer, outros não vão querer, mas aqueles que quiserem, as portas da obra de Deus estão abertas e eles vão chegar e nós vamos preenchendo os lugares que estão faltando de ser preenchidos. Todos os lugares que vocês estão vendo aqui serão preenchidos para a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas ouvirão falar de Jesus através de nós. E é interessante, meus irmãos, que quando você investe a sua vida em Cristo, Ele também investe a vida dele em você. Porque poucas pessoas têm esse compromisso, mas se você tiver o compromisso de levar Jesus, você pode ter certeza que o Senhor também vai investir na sua vida. Todos os recursos que você precisar, o Senhor te dará, para que o nome dele seja levado e para que a pessoa de Cristo seja apresentada. Deus é o grande patrocinador desta obra. Se você entrar nela, nada te faltará. Presta atenção nisso. O Senhor suprirá todas as suas necessidades, porque Ele tem um compromisso com a apresentação do seu filho. Ele tem esse compromisso. Se você entrar nessa obra, pode ter certeza que o Senhor te abençoará. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor,